Meu irmão, minha irmã, mais uma vez nos encontramos. Nos encontramos para meditar a palavra de Deus, para falar sobre o amor de Deus, para juntos falar sobre a liturgia, que mais uma vez nos chama a uma profunda e íntima reflexão sobre o amor misericordioso de Deus, um amor que nunca cansa de amar. Mais uma vez eu também te convido a inscrever-se em nosso canal e se já é inscrito, então clique o sininho para receber as notificações e juntos meditarmos esta palavra que a liturgia nos oferece. Ajude também colocando essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de trabalho e juntos vamos fazer Jesus conhecido e amado, a palavra de Deus chegar a tantos e tantos lugares. A liturgia de hoje fala sobre o bom samaritano. Jesus conta hoje a parábola do bom samaritano. Todos nós desejamos com segurança a vida eterna. E já em algum momento nos perguntamos alguma vez, mas qual é o caminho para que eu possa conquistar, para que eu possa atingir a vida eterna? O que fazemos para alcançar essa vida eterna? As leituras de hoje respondem. Nós alcançamos a vida eterna no amor a Deus e no amor ao próximo. A primeira leitura de hoje mostra Moisés convidando o povo para que pudesse aderir aos mandamentos. A palavra diz: ouve a voz do Senhor teu Deus e observa os teus mandamentos. Meu irmão, minha irmã, esta lei não está acima das forças, mas pelo contrário, ela está bem perto de nós. E Moisés diz que ela está na nossa boca e no nosso coração. Assim diz a primeira leitura no livro do Deuteronômio, capítulo 30. Os mandamentos, eles não são uma coleção de prescrições que foram impostas, prescrições que tolhem nossa liberdade, que prejudicam nossa realização pessoal. Muito pelo contrário. Os mandamentos, eles correspondem aos anseios profundos das pessoas. Eles são os caminhos, o caminho mais seguro que nos conduz à verdadeira felicidade, aquela felicidade tão desejada. E Deus inscreveu estes preceitos em nosso próprio coração. Esse é o desejo mais íntimo que está em nós, que está em nosso coração, que está em nossa vida. Os mandamentos são esse conjunto de ordens de Deus, mas que correspondem àquilo que há em nosso coração, aquele desejo íntimo que há em nossa vida. Então, longe de pensar que os mandamentos são algo impostos, são colocados à força para que nós possamos obedecer. É algo que nasce do nosso coração e que serve para normatizar o nosso coração e a nossa vida para que cheguemos de forma mais eficaz aos nossos objetivos, ao reino de Deus. A segunda leitura de hoje é um hino cristológico. São Paulo canta esse hino quando escreve a sua carta aos Colossenses. Paulo, ele apresenta Cristo como a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura. Cristo foi o primeiro e autêntico bom samaritano da humanidade. Ele veio ao nosso encontro, ele nos acolheu, ele nos amou, ele cuidou de nós. E nos amou de tal forma que foi capaz de dar a sua própria vida para resgatar-nos do mundo das trevas, do mundo do pecado, resgatar-nos do mundo e colocar-nos na direção da eternidade.
O Evangelho, segundo São Lucas, no capítulo 10º, Cristo aponta o caminho para a vida eterna, respondendo a duas perguntas de um mestre da lei que o interpela. Que devo fazer para alcançar a vida eterna? É a pergunta do mestre da lei. E Jesus o questiona. O que diz na lei? O que está escrito lá na lei? Então, esse mestre da lei, ele resume os 613 preceitos que estavam lá já no tempo de Jesus. Dos 10 mandamentos já existiam 613 preceitos. Mas ele resume em 2. O amor a Deus sobre todas as coisas, conforme está lá no livro de Deuteronômio, e o amor ao próximo, conforme está lá no livro do Levítico. Jesus, ele olha para aquela situação, ele concorda com a resposta do mestre da lei e diz, olha, você respondeu bem. Então, se você quer a vida eterna, faze isso e você terá a vida eterna, viverá na vida eterna. Mas o mestre da lei ainda insiste com uma outra pergunta. Mas, mestre, quem é o meu próximo? E aí a gente precisa entender um pouco esse significado do próximo no tempo de Jesus. Na época dele, próximo era um membro do povo de Deus, mas não era próximo os inimigos, os pecadores, aqueles judeus que não praticavam a religião. E Jesus responde não com uma definição quem é o próximo, mas com um exemplo prático. Jesus adorava falar em parábolas. Ele conta uma parábola. Ele conta a parábola do bom samaritano. Então ele vai dizer para esse mestre da lei, explicando para ele quem era o próximo. Ele diz, um homem foi assaltado por ladrões que o deixaram jogado meio morto à margem da estrada. E ali passaram algumas pessoas. Passa um sacerdote que sabe tudo sobre a lei. Vê aquele homem jogado, mas ele passa adiante. Ele faz de conta que não vê, não tinha tempo. Passa também um levita. Quem era o levita? É aquele que trabalhava diariamente no templo. Mas esse também não ajuda aquele homem. Ele sabe muitas coisas, sabe tudo, mas não sabe nada de amor ao próximo. Não tem misericórdia. Ele vê o homem e ele continua andando, ele passa à frente. Mas ali também passa um samaritano, que não sabia tão bem sobre a lei de Moisés, porque não era a religião dele, o judaísmo. Esse pagão, esse samaritano, ele sim tem compaixão. Ele supera aquela hostilidade entre judeus e samaritanos. Ele esquece seus negócios, seus compromissos, seu cansaço, até mesmo seu medo de ajudar um estranho. Ele aproxima-se daquele homem, derrama óleo e vinho em suas feridas, coloca-o em seu animal e completa os cuidados lá na pensão. Jesus então pergunta para esse mestre da lei, você entendeu o que esse homem fez? Vai e faz a mesma coisa que esse homem fez. Então você viverá. Então você terá entendido o que é o reino de Deus, o que fazer para alcançar a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, a parábola nos diz que a vida eterna, ela é encontrada no amor a Deus, mas ela é encontrada no amor a Deus concretizado no amor ao próximo. Para ter essa vida eterna, nós devemos fazer de quem está perto de nós o nosso próximo. Próximo é todo e qualquer irmão que necessita de nossa ajuda, que necessita de nós. Mais importante do que saber quem é o próximo é tornar-se próximo daqueles que precisam de nós. Próximo é quem age com misericórdia. Próximo é quem age com compaixão. Cristo, ele foi o verdadeiro bom samaritano, que antes de ensinar a parábola, a fez realidade em sua vida.
acolhendo todas as pessoas, dando a sua vida por amor. E ele nos convida, vai você também e faz a mesma coisa que eu fiz. Esse gesto, ele é um aspecto fundamental da missão da igreja. A parábola, ela nos propõe 3 passos nessa dinâmica do amor misericordioso: ver, ter compaixão e agir. Ver, ter compaixão e agir. Quem é o nosso próximo hoje? São só nossos amigos, são só nossos irmãos, nossos familiares? São só aqueles que nos ajudam? São só as pessoas que pertencem ao meu grupo, à minha igreja? Ainda hoje, meu irmão, minha irmã, existem muitas pessoas à beira da estrada, à beira do caminho, vítimas de violência, vítimas de maus tratos, precisando da nossa ajuda, precisando do nosso acolhimento. E qual é a nossa atitude para com essas pessoas? Será que teríamos a atitude do sacerdote, dos levitas, dos que apenas olham como o coitado, mas passa à frente porque não tem tempo, porque deve cuidar dos seus trabalhos, dos seus negócios? Ou nós olhamos como aquela figura simpática, misericordiosa do bom samaritano, que mesmo estando em viagem, soube parar, viu, teve misericórdia, agiu e oferecer a esse coitado aquilo que estava ao seu alcance para suavizar aquela situação de dor, aquela situação de sofrimento. E nós que estamos aqui reunidos para fortalecer a nossa fé, para fortalecer o nosso amor através da oração, sabemos de verdade quem é nosso próximo? Qual é o nome do nosso próximo? Reconhecemos de fato a presença de Cristo nas pessoas que nós encontramos ao longo do caminho, ao longo da estrada do mundo? Ou será que nós preferimos não perder tempo e seguir o nosso caminho, deixando o nosso próximo na sarjeta, ali no abandono, à margem? Enquanto Cristo aguarda uma resposta generosa nossa, professemos publicamente a nossa fé no Cristo que ainda hoje muitas vezes encontramos abandonado, espoliado ao longo de nosso caminho. Peçamos ao Senhor que nos ajude a ter o bom discernimento, enxergar sempre, verdadeiramente, quem é o nosso próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E pela intercessão da Santíssima Virgem, Senhora Medianeira das Graças, São João Batista, abençoe-vos o Deus Onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Até o nosso próximo encontro. Fique em paz e Deus abençoe.